é um diagnóstico, né? Um diagnóstico que a gente quis que ele fosse amplo, né? A gente avaliasse uma empresa inteira, todos os processos da empresa. Então, já vou contar um pouquinho de história, mas antes da gente falar a história, o que a gente faz no MIT, né? A gente avalia todos os processos organizacionais de uma empresa. Que eu estou falando de processo organizacional? Área de finanças, gestão de pessoas, qualidade, produção, gestão de projetos, logística, vendas. A gente avalia isso tudo para entender aonde a empresa está fazendo um bom trabalho, como é que a gente mede isso. A gente foi na literatura, entendeu o que é recomendado em cada um desses processos. A gente vê as forças, vê as fraquezas, mas a gente também queria trazer um olhar externo. Então, a gente criou quase que uma SWOT. A gente tem força, fraqueza, e a gente também trouxe um benchmarking. A gente também gosta de mostrar o resultado da empresa comparado com outras empresas que já passaram por esse processo de avaliação. Então, essa foi a ideia quando a gente criou o diagnóstico. Como é que ela surgiu? Eu estava trabalhando em uma empresa e eles queriam fazer o diagnóstico do processo de gestão de projetos. Aí nós contratamos uma das 4 grandes, vieram 2 consultores nessa empresa, ficaram 2 semanas. Ficaram 2 semanas fazendo entrevista, fazendo pergunta para várias pessoas que participavam do processo de gestão de projetos. Tudo o que eles perguntaram estava na literatura, tudo era PMBOK. Só que aí eles fizeram essas entrevistas, anotaram um monte de coisa lá nos cadernos deles e voltaram 3 meses depois. Eu vou repetir, eles voltaram 3 meses depois. Tudo bem, isso foi antes de 2010, deve ter sido 2007, 2008, talvez. Mas 3 meses é muito tempo, né? E por que gastou 3 meses? Porque como foi tudo anotado, é difícil depois você ir lá e entender aquele dado, né? Então, e aí isso me despertou. Eu falei, não pode ser assim. Tudo que foi perguntado estava na literatura, estava no PMBOK. Será que não tem um jeito mais inteligente de fazer isso? Aí a gente pediu um projeto para o CNPq. Eu tinha acabado de terminar meu mestrado, foi em 2007 que eu terminei meu mestrado. Eu resolvi pedir um projeto para o CNPq para desenvolver um diagnóstico. Na época, a ideia era que ele fosse somente aeroespacial, mas a gente acabou já desenvolvendo um geral para qualquer tipo de empresa. Então, nesse projeto, a gente tinha o apoio do ITA, o Centro de Competência e Manufatura do ITA, e o CNPq conseguiu para a gente 4 bolsistas. Então, a gente pegou 4 alunos de doutorado e mestrado do ITA, e os professores desse Centro de Competência faziam reuniões de análise crítica. Então, a cada 3 meses, a gente apresentava a evolução, eles recebiam as críticas e sugestões deles de como evoluir o trabalho. Então, foram 2 anos. Foram 2 anos que a gente ficou entendendo como pegar esses processos que estão na literatura e transformar uma maneira simples e direta de fazer as perguntas para não precisar ficar anotando tudo num caderno e gastar 3 meses para levar o resultado para o cliente. Aí, o que a gente fez? A gente fez vários testes, várias maneiras de fazer essas perguntas, e a gente concluiu que o melhor jeito é fazendo perguntas objetivas. Eu poderia chegar numa empresa e perguntar assim, como que é seu processo de contratar pessoas? Aí o cara pode contar uma história, como é que ele contrata a pessoa. Ah, gostei, vou te dar nota 8. Eu vou na empresa do lado, faço a mesma pergunta. Como que é seu processo de contratar pessoas? Ele conta outra história, essa outra empresa conta outra história, mas no final eu dou 8 também. Como é que eu comparo isso depois? Então, a gente prefere perguntar assim, quando você vai contratar uma pessoa, você faz a descrição de função dessa pessoa? É uma coisa direta. Sim ou não? Tudo bem, talvez eu não... Aquela pergunta que eu fazia uma só, talvez eu tenha que fazer 6, 7 perguntas para cumprir o mesmo escopo. Só que depois eu sei que eu posso comparar um com o outro, porque a base de resposta é a mesma. Então, eu consigo comparar uma empresa com a outra e a gente cumpria tudo que a literatura e as boas práticas de mercado recomendavam para aquele processo. E aí, quando a gente terminou o projeto com o CNPq, que foi finalzinho de 2010, na verdade, na metade de 2010, a gente também querendo validar o processo, o Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, que é quem tem um projeto desse cluster aeroespacial brasileiro,
que hoje o cluster tem mais de 100 empresas. Naquela época tinha 30. A gente avaliou 27 empresas em 2010. Tá? Hoje ele conta com mais de 110 empresas nesse cluster. Eu estou falando não só aqui de São José. Eu estou falando em várias empresas no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Nós estamos falando no Brasil inteiro, tá? As empresas aeroespaciais. Então, a gente fez essa primeira aplicação em 2010 no cluster. Isso ajudou bastante o cluster. A gente conseguiu trazer bastante informação. Por exemplo, depois desse diagnóstico, a BDI investiu R$ 2 milhões no Parque Tecnológico para fomentar a cadeia aeroespacial brasileira. Então, assim, foi algo bem interessante de trazer resultados, mostrar um raio-x de como era o setor. E eu vou mostrar isso aqui em seguida para vocês. Então, a gente desenvolveu isso naquela época e desde 2010 a gente vinha aprimorando o Meet. O Meet era uma ferramenta da Souza Araújo que a gente usava para as nossas consultorias, mas ela surgiu já com uma visão que a gente poderia credenciar outros consultores para usar essa ferramenta. Então, em 2017, nós começamos a fazer esse credenciamento, na verdade um pouquinho antes, mas a gente lançou mesmo o credenciamento em 2017, e uma ferramenta, hoje na web, onde o consultor pode entrar os dados do seu cliente nessa ferramenta, e a ferramenta gera o relatório para o consultor, o relatório com o resultado. Eu vou mostrar um pouquinho como é que é. Hoje, o que a gente tem de Meet? A gente tem o lado de Meet para empresas, a gente tem 3 modelos de avaliação. O primeiro que a gente criou é esse que a gente chama de Meet Premium, é esse que a gente usou lá em 2010. Ele é muito detalhado, mas são perguntas objetivas, como eu falei. Uma avaliação completa do Meet Premium, que eu avalio 9 processos gerais da empresa e mais 2 processos de negócio, 11 processos, nós estamos falando em cerca de 1.000 questões. Aí é muita coisa, mas a gente gasta de 1 a 2 dias para coletar essa informação. Não é tanta coisa assim. De 1 a 2 dias para coletar a informação não é tanta coisa. A vantagem é que no dia seguinte o relatório está pronto. O relatório com resultado. Ainda não tem um plano de ação. Você vai ter que olhar o resultado e criar um plano de ação. Mas no dia seguinte o relatório está pronto. Então, em geral, a gente não leva aqueles 3 meses. A gente leva uma semana. A gente vai num dia na empresa, 1, 2 dias, coleta o dado, gera o relatório, analisa e imagina qual é o melhor plano de ação para aquela empresa e volta na semana seguinte para discutir o plano, mostrar o resultado e discutir o plano de ação com a empresa. E não é só gestão de projetos como eles fizeram, aqui a gente avalia vários processos da empresa. Aí, isso é muito grande, esse questionário, é bem profundo. A gente desenvolveu um que a gente chama de Meet Executivo. Essas 1.000 questões foram reduzidas em 187. Aí a gente reuniu questões, mas ainda assim não deixamos perguntas abertas. Agora a gente faz uma pergunta um pouco mais ampla, mas eu dou 4 opções de resposta. O cliente vê qual é aquela opção que melhor representa a empresa dele. Então, com isso, a gente conseguiu fazer algo mais rápido, é menos profundo, é mais superficial, mas tem uma abrangência grande. A gente cobre uns 90% dos assuntos que a gente tem no prêmio, mas com uma profundidade menor. E agora a gente lançou, no começo de 2021, o Meet MEI-ME, que é para você avaliar microempresas e empreendedores individuais. Esse aqui ele tem 80 questões. Tá? E lançamos também, no começo desse ano, o Meet LGPD, que também faz toda a avaliação de acordo com a lei da LGPD, e estamos no forno para lançar ainda esse ano o Meet-NR. O Meet-NR é aquele de normas de saúde, segurança e medicina do trabalho, que ele vai avaliar de 2 formas. Ele vai ter uma avaliação geral para o consultor, quando vai na empresa do consultor de saúde e segurança, fazer uma avaliação geral da empresa e conseguir fazer a proposta dele, uma proposta bem direcionada à necessidade do cliente. Depois tem uma avaliação detalhada de cada NR. E aí, como a NR ela tem a NR 28, que diz ali como a multa deve ser feita, a gente conseguiu também criar uma estimativa em função das respostas, qual o risco em valor numérico, reais, que o cara está sujeito à multa. A gente consegue gerar isso no Meet-NR também. Esse vai ser lançado até o fim do ano, a gente está fazendo, vai começar agora as gravações do treinamento dele para ficar disponível aí para ser utilizado. Bom, que processos a gente avalia no Meet? Então,
processos que a gente fala gerais da empresa, gestão de produtos e serviços, é como eu entendo a necessidade do cliente, crio novos produtos, faço vendas, marketing, gestão de projetos, qualidade, finanças e administração, gestão de pessoas, saúde, segurança e meio ambiente, gestão de tecnologia de informação e logística. Isso aqui a gente imagina que toda empresa tem esses processos. E processos de negócio, produção, para quem realmente fabrica alguma coisa, prestação de serviços, a gente já tem educação para avaliar escolas, transporte rodoviário e varejo. A gente tem um processo para avaliar lojas e até franquias, também é interessante avaliar nesse processo de varejo. Então, esses são os processos que hoje a gente avalia. O MIT vai continuar crescendo aqui em processo de negócio, tem um de saúde, um de finanças, que não é o finanças e administração geral, mas uma instituição financeira, a gente imagina ter esses processos aqui. Eu estou indo um pouquinho rápido, eu quero focar mais no case, tá? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, me para. Como que a gente mostra o resultado? Cada barra dessas que vocês estão vendo é um processo que foi avaliado. O nome MIT começa com modular, então eu deixei um exemplo que alguns processos não foram avaliados, como saúde, segurança, meio ambiente, produção, gestão da tecnologia da informação e logística. É só um exemplo para mostrar que isso é possível. Mas o que é o resultado? Vou pegar essa barra aqui de gestão de projetos. Então, aqui em gestão de projetos. O quadrado laranjado é o resultado da empresa. Então, quanto mais para cima esse quadrado laranjado, mais aderente às boas práticas está a empresa. Então, ela está bem aderente, tem mais de 80% de aderência em gestão de projetos. E marketing está próximo de 30%. Então, o quadrado laranjado é o resultado da empresa. Mas a gente queria fazer benchmarking. Então, esse círculo aqui embaixo representa, dentre as empresas que a gente já avaliou, a que teve o pior resultado em gestão de projetos. E o círculo lá em cima, a que teve o melhor resultado. E, na verdade, o que a gente está mostrando nessas barras é a barra cinza é a média das empresas. De todas as empresas avaliadas, a barra cinza me dá a média. Do círculo de baixo até essa primeira barra é o primeiro quartil, ou seja, aqui eu tenho 25% das empresas avaliadas. Dentro desse retângulo aqui, de baixo até essa barra preta maior, eu tenho o segundo quartil. A barra preta maior é a mediana. Então, eu tenho no segundo quartil outros 25% de empresa, terceiro quartil da mediana até essa barra, e o quarto quartil, outros 25% de empresa da barra até o máximo, onde estão as empresas que têm o melhor resultado. Então, esse exemplo aqui, essa empresa, ela tem uma boa aderência em gestão de projetos e está entre as 25% com melhor resultado em gestão de projetos. Já em marketing, ela está ao contrário, ela está entre as 25% com pior resultado. Então, aqui ela consegue ver ela comparada com as outras e isso dá um senso de urgência. Quando a gente cai aqui nesse primeiro quartil, aqui embaixo significa eu sou um destaque negativo no mercado, eu preciso resolver isso logo. A gente chama essa área de urgência de aprimoramento. Aqui você tem que atacar logo. Tá? Então, esse é um jeito que a gente mostra o resultado. A gente detalha, né? Aqui eu mostrei os grandes processos, mas, por exemplo, finanças. O que está dentro de finanças? A gente tem um segundo gráfico igual a esse, que a gente pode ver, eu tenho aqui o exemplo de administração e finanças. Então, o que eu estou bem e o que eu estou mal em administração e finanças? A gente tem um segundo nível que mostra isso também. Então, não é só voltar no anterior, não é só os grandes processos. Cada processo desse, ele tem um detalhamento para você saber, dentro de cada um deles, o que você está bem e o que você não está tão bem assim. E a segunda forma que a gente mostra resultado é com esse outro gráfico aqui. Deixa eu só tirar essas coisas do zoom que entra na frente aqui. Esse outro gráfico, no eixo horizontal aqui, deitado aqui, a gente coloca as perguntas que fazem assim, você faz isso, você faz aquilo outro, você está aderente com as boas práticas de mercado? Então, quanto mais aderente à boa prática de mercado, mais a sua empresa vai vir para a direita nesse gráfico. Só que eu não falei uma coisa, a gente também faz perguntas que são indicadores, que eu quero o número. Qual o seu índice de aprovação na produção? Qual é o seu turnover de funcionário? Qual é o seu faturamento per capita? Eu quero números. Quanto melhor os seus números, mais para cima você vai estar nesse gráfico. Então, o bom é cair nesse quadrado verde aqui em cima,
que a gente chamou de líderes. Isso aqui significa que eu tenho uma base sólida e tenho bons resultados. Cada cor nesse gráfico aqui representa um nível de maturidade. Então, por exemplo, essa área alaranjada, que a gente chama de vulnerável, o que é essa área? É uma empresa que tem bons resultados, ela está acima aqui da diagonal, então ela tem bons resultados. Mas a base dela não é tão sólida, ela não implantou processos muito fortes. Então, muito provavelmente, essa empresa tem uma deficiência estrutural, mas muito provavelmente as condições de mercado são favoráveis a ela, então ela consegue ter bom resultado. Mas se entrar um concorrente mais organizado, ela tende a perder mercado, né? Nesse gráfico, o ponto laranja é a empresa e os pontos pretos são outras empresas. A gente consegue fazer uma outra coisa aqui também. Eu posso pegar empresas por setor. Então, a gente usa o que... Tu está picotando. Picotando? Agora voltou tua voz. Agora voltou. Agora voltou? Voltou. Vocês escutaram quando eu falei aqui que o ponto laranjado é a empresa? Sim. Eu vou voltar desse ponto. Então, o ponto laranjado é a empresa e os pontos pretos são as outras empresas. A gente consegue fazer uma outra coisa também. Eu consigo classificar isso aqui por setores. A gente usa o KINAI, não o KINAI muito detalhado, mas alguns níveis do KINAI. Então, eu poderia pintar numa terceira cor aqui, alguns dessas empresas que estão em preto, numa terceira cor, para representar aquelas que são mais parecidas com a empresa que está sendo avaliada. Então, você poderia ver você, em laranja, vamos dizer, acho que é roxo a cor das outras empresas, e em preto todas as outras empresas. E a gente tem esse gráfico no geral, e para cada processo avaliado, a gente também faz esse mapa de maturidade. Tá? E a gente também tem empresas que já se avaliaram mais de uma vez. Então, a gente consegue colocar ela mais de uma vez nesse gráfico. Então, ela consegue ver a evolução dela ao longo do tempo também. A gente tem empresas que já se avaliaram 3 vezes. Então, a gente recomenda assim a cada 2 anos. 1 ano a gente acha pouco tempo, a empresa talvez não tenha evoluído tanto, a não ser que ela esteja num ritmo grande de evolução, estou implantando um sistema de qualidade, estou implantando novos processos, aí 1 ano pode ser feito. Agora, mais que 2 anos já começa a ficar muito tempo e a pessoa não vê muito essa... Aí, assim, fica difícil relacionar o que é a evolução que você fez. Aqui eu vou até pular essa aqui, é o tempo, eu já falei, né? A gente gasta hoje 1 semana, é o que a gente gasta, 1, 2 dias para coletar os dados. Aí também 1 dia para você gerar esse plano de ação. O relatório já sai em PowerPoint, então facilita bastante o trabalho do consultor. E 1 dia para você apresentar os resultados e discutir com o cliente sobre o plano de ação. Vou passar rápido aqui. Aqui são alguns casos onde a gente já implantou. Aqui tem uma lista das empresas que a gente já fez. A gente já fez mais de 230 empresas. A gente já aplicou esse processo nele. A gente já tem algumas empresas fora do Brasil. A gente tem empresas no Peru, no México, na Itália. Isso aqui, o Thiago estava falando, né? Consultor brasileiro acaba se mudando. A gente tem pessoas que foram credenciadas no MIT, que mudaram para outro país, e aí usam a ferramenta lá, geralmente em brasileiros que estão trabalhando no exterior. Tá? Então, eu queria dar essa visão do MIT, né? Só para a gente saber o que ele tem, mas eu quero falar um pouquinho do case aeroespacial. Vou voltar aqui para o início, né? É isso que eu gostaria de apresentar um pouco mais em detalhes para vocês. E que foi um trabalho que a gente tem feito junto com o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, sobre como está esse cluster aeroespacial. Então, ele foi feito em 2010, 2015, a gente tinha previsão de fazer novamente em 2020. A gente usou o MIT para avaliar as empresas do setor aeroespacial. Foi um trabalho junto com o Parque Tecnológico e com o SEBRAE. O SEBRAE faria o trabalho de planos de ação com as empresas. A gente fez a avaliação e a parte de melhoria da empresa ficou a cargo do SEBRAE na época. Hoje isso não está bem assim, mas em 2010 foi assim, em 2015
uma parte, e agora em 2020 seria diferente. O que foram as empresas que a gente avaliou? Então, em 2010, nós avaliamos 27 empresas, depois mais um tanto, acabou sendo feito em 2 momentos, em 2010. A gente chegou a avaliar 53 empresas em 2010. Essas empresas tinham faturamento entre R$100 mil e R$80 milhões no ano. Tá? A mediana delas estava em R$4 milhões de reais. Quer dizer, 25% delas, 26 empresas faturavam até 4 milhões e 26 empresas mais de 4 milhões de reais em 2010. Isso são valores de 2010. Número de funcionários, empresas com 3 a 305. Empresas novas e empresas que já tinham quase 50 anos no mercado em 2010. Empresas que só projetavam produtos, não fabricavam, tinham 12 empresas. 22 empresas que só fabricavam produtos, tipo, você recebe o desenho pronto e faz o produto. 15 empresas que fazem as duas coisas, que projetavam e fabricavam produtos, e 4 empresas de serviço na área de logística. Isso foi o que a gente avaliou em 2010. Localização, a maioria aqui na região, algumas em Mogi das Cruzes, São Paulo e Campinas. Tá? Em 2015, aí nós já avaliamos 92 empresas. Faturamento entre 100 mil e 57 milhões, funcionários de 3 a 350, idade de 2 a 52 anos, aquelas tinham 47 mais 5, né, chegaram a 52. Mesma divisão, empresas que só projetam, que só fabricam, que faz os dois, e aqui nós não tivemos empresas de serviço em 2015. A localização, aqui a gente teve algumas no sul de Minas aqui que também entraram nessa avaliação. A maioria São José, Taubaté, isso aqui está junto, né? Mogi das Cruzes, São Paulo e Campinas. Aqui eu já falei disso, eu vou passar isso aqui rápido, né? Só mostrando como que a gente avalia, né? Eu expliquei isso na outra apresentação, né? Que o quadrado laranjado é a empresa e a gente tem os 4 quartis. A gente fez, tanto 2010 quanto 2015, a gente fez uma apresentação depois para todas as empresas juntos. Na apresentação para todas as empresas juntos, os gráficos não tinham os quadrados laranjados no que a gente estava apresentando, só tinha o resultado do setor. Então, a gente podia ver, por exemplo, em qualidade, qual que era a amplitude do processo qualidade. A gente vê que ele é bem apertado aqui no 4º quartil, né? A gente tem muitas empresas aqui bem em qualidade e bem espalhado aqui embaixo. Então, assim, qualidade é uma coisa, se alguém cai aqui no 1º quartil, é ponto negativo nessa área aeroespacial. Mas o cara tinha na mão dele o relatório dele. O que eu estava projetando não tinha o quadrado laranjado, mas cada um tinha na mão o seu relatório. Então, ele podia ver a explicação do setor, mas também via o resultado dele em cada processo. Ele tinha isso na mão dele. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, do processo de fabricação, a pessoa estava vendo onde ele estava. Ele está bem em fabricação, em qualidade, ele não está tão bem. Então, ele já conseguia ter esse feedback na apresentação geral. Depois, a gente fez uma devolutiva individual com cada empresa, onde a gente discutiu com cada uma o resultado que ele teve, e aí, junto com o Sebrae, foi definido um plano de ação para aquela empresa. Tá? Esse gráfico eu mostrei lá no outro também, aqui está só para a gente também ter essa referência dos níveis de maturidade. Em 2010, eram menos empresas. Essa aqui foi a distribuição. Aqui eu estou usando o triângulo verde para uma empresa que não fabrica, só projeta. O círculo amarelo são empresas que só fabricam. O quadrado azul, empresa que tanto fabrica e projeta. E o losango são as empresas de serviço. Então, isso aqui foi em 2010, a gente teve essa distribuição das empresas do cluster aeroespacial. Em 2015, a gente teve essa distribuição. Aqui a gente já tinha 92 empresas, aqui a gente tinha 53, certo? Então, olha aqui, dá uma olhada, eu vou mudar de novo, repara essa região verde e azul aqui, que é a região onde seria o ideal que as empresas tivessem. Em 2010,
a gente não identificou nenhuma empresa que tinha processos tão maduros para chegar nessa região. E, se vocês olharem, a maioria está abaixo da diagonal. Ninguém tinha resultados tão bons. Voltando para 2015, olha como isso mudou. Olha como a gente tem um crescimento das empresas para cima e um pouco para a direita. Tudo bem, eu tenho novas empresas aqui que só foram avaliadas em 2015. Mas pode ser que alguma nova seja que chegou aqui, que está nessa região aqui, que é a melhor. Mas, com certeza, tem um outro gráfico que vai mostrar isso, a gente vai ver que houve uma evolução do cluster. Eu não quero dizer também, não estou querendo dizer que a evolução é só por causa do diagnóstico. Houve todo o trabalho que o Parque Tecnológico fez com essas empresas para tentar melhorar o resultado dessas empresas. Mas deixa eu colocar uma coisa interessante. Eu vou voltar aqui em 2010. Eu falei que quando a gente fez esse diagnóstico, a gente também entregou para o parque um resultado de cada questão que foi utilizada, mostrando quantas empresas tinham ido bem ou mal naquela questão. E tinha questões da parte de exportação. A gente tem várias questões aqui que analisam sobre exportação. E aí a gente pergunta, por exemplo, se a empresa tem um material de divulgação em língua estrangeira. E a gente pergunta também se as empresas têm a capacitação de atender clientes em outra língua. O Parque Tecnológico descobriu que muitas das empresas que ele mandava para feiras internacionais, o parque tem uma ação de anualmente fazer uma missão, comprar junto com a Apex um stand nas principais feiras, a feira da França e da Inglaterra, então um ano é na França, um ano é na Inglaterra, eles compram um stand, dividem esse stand junto com a Apex e colocam as empresas brasileiras nesse stand. Eles descobriram que eles estavam mandando empresas para lá que ninguém falava inglês. Então, depois desse trabalho, eles reorientaram a maneira de apoiar as empresas. Eles separaram essas empresas em níveis de maturidade, como a gente mostra aqui, e o cara, se não fala inglês, eu vou fazer ações básicas para ele. Não vou mandar ele para a França discutir, ele vai passear lá na França e ver avião, né? Os aviões estacionados lá, porque ele não vai conversar com ninguém. Então, eles começaram a ter programas ajustados para o nível de maturidade da empresa. Então, o Parque Tecnológico começou a fazer isso e esse questionário ajudou nesse trabalho. E esse gráfico aqui, a última coisa que eu queria mostrar, aqui só tem as empresas que participaram nos dois momentos, em 2010 e 2015. As curvas em cinza são os resultados que nós obtivemos em 2010. Então, os círculos mostram a amplitude, o cinza mostra as médias que a gente obteve em cada processo em 2015, e o laranjado mostra os resultados em 2010 e o laranjado mostra em 2015. Então, a gente consegue ver essa evolução das médias aqui entre um ano e outro. Por exemplo, concepção de negócios é como ele entende a necessidade do cliente e gera novos produtos. A média aqui estava em 55. Agora está em 2015 estava acima de 70. Então a gente consegue ter essa visão se houve uma evolução ou não. De 2010 para 2015 a gente incluiu novos processos que não eram avaliados em 2010, com gestão de serviços e a parte de finanças. A gente só tem essa medição e eu gostaria de hoje estar falando aqui com o resultado de 2020, que infelizmente não aconteceu. A gente já teria 3 pontos aqui para ter essa visão. Então, eu queria mostrar esse case para vocês, porque foi algo assim que fez a gente crescer bastante no sentido de aprendizado, de como uma avaliação bem orientada pode ajudar uma empresa individualmente e um grupo de empresas. Então, os resultados que saíram daqui ajudou o Parque Tecnológico, que tem a missão de fomentar esse grupo de empresas, mas também ajudou individualmente cada empresa. Cada empresa viu quais eram suas forças, quais eram suas fraquezas e pôde fazer um plano de ação de melhoria. Eu não tenho um monitoramento se esses planos de ação foram cumpridos, se foram esses planos de ação
que levaram a esses resultados. É verdade que diversas outras coisas foram feitas que contribuíram para que acontecesse esse resultado na cadeia. Em nenhum momento eu estou querendo dizer que o responsável pelo resultado é o MIT. Tá? Esse resultado tem diversas outras ações. O Parque Tecnológico, com a ajuda da BDI, com a ajuda da Apex, fizeram muitas ações nessa cadeia aeroespacial que fizeram esse resultado acontecer. A gente é muito mais o instrumento de medida que mostra a evolução. Tá bom? Gente, eu não sei se eu fui muito rápido, a minha ideia era mostrar esse case e estou aberto a discutir aqui com vocês o que vocês